Zé, você que transmitiu essa partida para todo o Brasil pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Que atuação vergonhosa a do Flamengo no estádio do Maracanã, Zé. Boa noite. Boa noite, Pedro. Bota vergonhosa disso, né? E o pior de tudo é que foi um Flamengo muito desorganizado defensivamente. No primeiro momento, o Flamengo não jogou nada, não conseguiu fazer gol no Peñarol, que montou lá seu esquema, defensivamente foi muito bem. Inclusive, surpreendeu quando anunciou a escalação, que geralmente ele joga fora de casa com 3 zagueiros. Faz ali uma linha de 5, deixa só o Silveira lá no ataque, povoa o meio campo. Ele botou um segundo atacante ali, um meia atacante, o Baez, Jaime Baez, que voltou recentemente, chegou agora há pouco lá no Peñarol, voltando do futebol italiano. Então ele foi um time que não ficou lá atrás com todo mundo, não. E assim mesmo, marcou muito bem, fechou a casinha, né? E segurou o Flamengo. Mas o pior é que o Flamengo defensivamente estava muito perdido. Nos contra-ataques, não importa se o time uruguaio, se o Peñarol tinha mais ou menos jogadores que o Flamengo. Se o Peñarol tinha menos jogadores que o Flamengo, levava vantagem do mesmo jeito. Se o Silveira pegava na bola, vinha 2, 3 do Flamengo, ele ganhava de todo mundo no corpo, na vontade. O Léo Fernandes na técnica, jogador que passou pelo Fluminense, não conseguiu brilhar. O Silveira que passou pelo Santos e nem jogou, né? Não conseguiu jogar nada. Enfim, mas pelo Peñarol esses caras jogam. Ou seja, defensivamente foi um terror a partida do Flamengo hoje. O Rossi que falhou no gol, né? E os zagueiros do Flamengo batendo cabeça. O sistema defensivo, na verdade, como um todo. No gol anotado, os jogadores do Flamengo muito mal posicionados. Quando a bola foi lançada por um lado do campo, pro lado direito, por exemplo, ninguém acompanhou. Aí um zagueiro ficou entre os 2 atacantes do Peñarol. Aí escorou de cabeça e 3, 4 jogadores do Flamengo ali em linha e ninguém dava um passo para trás, acompanhava os jogadores livres na grande área. O toque de cabeça para trás e de novo, né, entrou ali o Cabreira, no caso, com 2, 3 jogadores do Flamengo assistindo, sem correr pro lance, sem ir pra bola. Ele sozinho tocou no canto e aí o Rossi também poderia ter feito coisa melhor, falhou também. Foi um escândalo o Flamengo defensivamente. E eu chamo a atenção porque o Tite é conhecido por montar boas defesas, por ter times seguros defensivamente, e o Flamengo hoje foi péssimo defensivamente, né? E aí o Peñarol fechou o primeiro tempo com 1-0, poderia ter fechado com 2-3, né? Poderia ter feito mais um gol no Maracanã, no mínimo, na partida de hoje e levar, sei lá, 2-0. E aí, ofensivamente, o Flamengo não teve criatividade, não teve velocidade, não teve nada para furar o sistema defensivo do time uruguaio e fazer pelo menos um golzinho no Maracanã. É muita incompetência. Jogador todos com nomão, cheio de nome. Mas você viu o quê? Alguém fez alguma jogada? O Arrascaeta tentou ali no primeiro tempo. Eu achei assim que ele não estava muito bem, aí de repente na parte final do primeiro tempo ele cresceu. E aí o Flamengo conseguiu criar 2, 3 jogadas. No segundo tempo ele cansou. Mas assim, nada, cara. Um monte de cobra criada aí, um monte de jogador importante que ganhou uma fortuna e ninguém para decidir alguma coisa, para fazer nada. O Flamengo fez um jogo péssimo hoje no Maracanã, na conta do Tite e dos jogadores. Fábio Piperno, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. O Flamengo, o Tite saíram vaiados do Maraca. Fábio Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, Zé Manuel, um abraço aos amigos. O Flamengo faz, na verdade, uma Libertadores pífia. O Flamengo, hoje, o resultado foi surpreendente. Futebol jogado pelo Flamengo, não. O Flamengo fez uma primeira fase em que ele conseguiu ter dificuldade para se classificar num grupo em que ele teve como adversário pela segunda vaga o Palestino. Vejam bem, o Palestino. Aí o Flamengo, nas oitavas, ele enfrenta o Bolívar e classificou, né, ali na Bacia das Almas, tomando nos 2 jogos 5 bolas na trave. Um negócio inimaginável, dada a disparidade técnica entre os 2 times. Então é óbvio que o Flamengo tem condição de reverter isso. Eu ainda acredito que o Flamengo tem boa chance de se classificar, porque ele é mais time que o Peñarol. Ele pode chegar em Montevidéu e ganhar o jogo, sem querer subestimar o time uruguaio, o esforçado e bem organizado Peñarol, mas o Flamengo tem condição de buscar essa classificação. Outra lição que fica é a seguinte:
uma coisa é você ter ótimos jogadores, a outra, muito diferente, é você ter um grande time. Você vai enfiando o jogador que chega toda hora de baseada, recém-contratado, que um chega agora, o outro chega amanhã. Isso parece, sabe, é uma alta rotatividade que parece motel em final de semana. Quer dizer, então o Flamengo tem agora o Alcaraz, que chegou outro dia, o Alexandre, que desembarcou quase que ontem. Então, veja, é necessário tempo para que esses dois jogadores, por exemplo, se encaixem no time. E o Alexandre hoje fez uma partida muito ruim. Eu comentava com o Zé, durante a transmissão e fora do ar, que eu não teria, no intervalo, mexido no lado direito do Flamengo. Eu entendo a questão conceitual do Wesley ser um jogador mais agudo que o Varela, então, portanto, em tese, poderia dar profundidade lá por aquele lado e tal. Mas lá, naquele setor, o Flamengo até que meio que se achou na parte final do primeiro tempo. O Arrascaeta e o Gerson, que são jogadores, além de talentosos e inteligentes, sabem enxergar o jogo, eles andaram se aproximando, um jogando mais ou menos perto do outro naquela fase final. Então, às vezes, um deles fazia a ultrapassagem lá por aquele lado, e foi num lance desse que o Flamengo criou o seu melhor ataque, quando o Arrascaeta recebe a bola livre, no lance iniciado pelo Gerson, nas costas da marcação, e cruza para o Bruno Henrique cabecear quase da pequena área para uma grande defesa do goleiro. Aliás, um lance que o Bruno Henrique teria que ter feito o gol. O Flamengo pecou foi exatamente do outro lado. Faltou profundidade lá por aquele setor, e o Alexandre jogou mal defensiva e ofensivamente. Então, se o Flamengo no intervalo voltasse não com o Wesley, mas com o Ayrton Lucas, eu acho que a possibilidade de abrir o jogo por aquele lado teria sido maior. E veja, em relação ao que o Zé falou a respeito da má atuação defensiva. No gol do Peñarol, e também num outro lance que aconteceu depois e que terminou com uma finalização até parecida com a bola quicando, o Flamengo tinha 4 defensores na área contra 2 atacantes do Peñarol. E o Peñarol teve espaço para criar jogada. Então, falhou sim, coletiva e individualmente. Eu posso fazer uma confusão para você? Eu estava, antes do jogo, conversando com um cara e falou assim, hoje eu vou ganhar uma grana. Eu falei, por quê? Vou apostar R$200 no Peñarol. Apostou R$200 no Peñarol, deve ter levado uma grana violenta. Certamente não era torcedor do Flamengo. Certamente não era torcedor do Flamengo. Mas no cálculo que ele fez lá, ele ia levar uns 3 mil se ele ganhasse. Acho que ele botou 2-0. Eu falei para ele, não faz isso não, bota um empate, que talvez, no empate, talvez você ganhe alguma coisa. Ele deve estar rindo da minha cara agora, porque realmente eu não acreditava que o Flamengo pudesse perder para o Peñarol. O Peñarol não é o último refrigerante gelado do deserto. Não é isso tudo. Mas é que o Flamengo é muito decepcionante, Pilhado. O Flamengo é muito desorganizado, é um time muito bagunçado, com poucas opções. Um time óbvio, qualquer time do futebol brasileiro, da Série A, talvez da Série B, bate de frente com o Flamengo. Porque o Flamengo não se dá eu falei isso na hora do almoço. O Flamengo tem que se dar ao respeito para ser respeitado. E o Flamengo não conseguiu construir esse respeito até agora. E cria na cabeça, na mente, no ideário de qualquer time, com todo o respeito, Criciúma, Cuiabá, entre outros, Vitória, foi uma vitória difícil contra o Vitória jogando lá em Salvador, e qualquer outro no Campeonato Brasileiro do meio de tabela para baixo, que joga acreditando que pode vencer o milionário Flamengo. Então, quando você tem um elenco de 50 milhões, um orçamento de 1,3 bilhão, os melhores jogadores do Brasil, e você não consegue entregar, não consegue dar retorno, é porque tem muita coisa errada. E aí o torcedor do Flamengo tem que pensar, tem que refletir, preparar a alma, o coração, o remedinho, o cardiologista e a ambulância, porque tem sido muito sofrimento e pouco prazer. O torcedor do Flamengo não tem tido satisfação, não tem tido prazer, não tem tido orgulho do time, das atuações que vê dentro de campo, Pilhado. Pedrinho, tamo junto, e aproveitar que eu fiz discurso, mandar um beijo pro seu Protássio. Mandar um beijão pra ele, que ele vai se recuperar já, meu irmão. E vai estar com a gente. Tamo junto. Tamo junto, obrigado, Pilhado, você que me ajudou muito, né? Meu pai tá na UTI, né? Até aproveitando que ele citou aqui o seu Protásio, e em breve vai sair dessa. E a gente fica aqui até emocionado, né? Que baita cobertura, sensacional a cobertura da Jovem Pan, do nosso timaço de esportes, o Pilhado, o Rodrigo Viga, José Manuel, o Piperno. Acabei ficando sozinho aqui no estúdio nessa reta final, né? Porque vocês pegaram a palavra aí,
Muito obrigado pela participação. A gente está até mostrando. É que passou do horário, né? Na nossa escala estava até às 10 horas, né? Então a gente já liberou o Piperno e o José Manuel de Barros. Agradecer toda a audiência, mais de 100 mil pessoas ao vivo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelo Panflix, no canal do YouTube Jovem Pan News. Já fazendo convite, porque amanhã tem o Bate Pronto, que promete... Se já foi sensacional o Canelada, imagina o bate-pronto de amanhã, meio-dia, aqui também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E Viga e Pilhado, hein? O choro foi grande por aí com essa derrota. Cuidado para não alagar também o entorno aí do Maracanã. Tá combinado? Obrigado, galera. Valeu. Até amanhã com o nosso bate-pronto aqui na Jovem Pan. Tamo junto.